Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene convocada através do requerimento 429/2018, de minha autoria, em comemoração aos 50 anos da Receita Federal do Brasil. Convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor Marcelo Ribeiro, secretário de Estado da Fazenda, neste ato representando o governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor José Ribamar Caldas Furtado, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Senhor Roosevelt Aranha Saboia, delegado da Receita Federal em São Luís. Senhor Carlos Eduardo França, delegado adjunto da Receita Federal. Senhor Manuel Rubim da Silva, ex-delegado da Receita Federal. Seja bem-vindo, comandante. Convido a todos a se postarem em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional, executado pela banda do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, sob a regência do sargento Antônio Carlos.
Assistiremos agora a um vídeo institucional sobre os 50 anos da Receita Federal. Órgão permanente do Estado brasileiro, essencial à nação. Administração tributária e aduaneira, com justiça fiscal e respeito ao cidadão. Proteção à economia nacional. Simplificação dos sistemas tributários e aduaneiros. Melhoria do ambiente de negócios e da competitividade do país. Prestação de serviços à sociedade de modo justo, ético, transparente e inovador. Facilitação do comércio internacional e do fluxo de viajantes. Promoção da educação fiscal para o exercício da cidadania. Arrecadação de recursos para o desenvolvimento nacional. Combate ao contrabando, ao descaminho, à sonegação fiscal e à corrupção. Respeito à sociedade brasileira. Concedo a palavra ao senhor Manuel Rubim da Silva, ex-delegado da Receita Federal do Maranhão, que falará em nome dos funcionários da instituição. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui presente neste momento, saudando o excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa e propositor desta solene homenagem para a nossa instituição Receita Federal, excelentíssimo senhor Marcelo Ribeiro Alves, secretário de Estado da Fazenda, neste ato, representando o governador Flávio Dino, também nosso colega da Receita Federal, auditor fiscal da Receita Federal, excelentíssimo senhor José de Ribamar Caldas Furtado, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, também nosso companheiro de Receita Federal, já que ele não aceita ser chamado de ex-colega da Receita Federal, senhor Roosevelt Aranha Saboia, ilustre delegado da Receita Federal em São Luís do Maranhão, excelente colega, senhor Carlos Eduardo França, delegado adjunto da Receita Federal em São Luís do Maranhão, também excelente colega, excelentíssimo senhor deputado Fábio Braga, que nos prestigia com a sua presença neste recinto, amigos e amigas, colegas, familiares dos colegas, é uma satisfação muito grande estar, neste momento, neste espaço, na Casa do Povo do Maranhão, para, em nome, honrosamente, digo, os colegas da Receita Federal, embora estando aposentados já há quase 10 anos, já que me aposentei na Receita Federal em janeiro de 2009, e para falar algumas palavras, limitadas pelo tempo, não sobre a história da Receita Federal. Em verdade, eu preparei ontem, passei ontem todo preparando uma história para contar aqui da Receita Federal. Mas eu achei interessante falar um pouco, fugir um pouco daquilo que está no site da Receita Federal como a sua história. E para tecer algumas palavras que são frutos do nosso coração como servidor da Receita Federal, que sonhamos em ser muito antes de ter sido. Sonhamos em ser porque víamos familiares,
como Raimundo Gonçalves, Walter Castro Silva, histórias do meu bisavô, meu tio-avô, aliás, irmão do meu avô, que foi guarda-moria na alfândega, no tempo em que a alfândega possuía esse cargo. Isso tudo, todos esses fatos e outros, me levaram a fazer concursos para a Receita Federal. E passar 27 anos naquela casa, sendo muito bem recebido por todos. Emocionante recordar aqueles momentos onde hoje funciona a Câmara dos Vereadores de São Luís e ser recebido por colegas que já não estão presentes junto a nós. Mas com certeza não estão presentes fisicamente, mas espiritualmente com certeza estão junto a nós. Eu, brincando, diria que a Receita Federal é aquele senhor, não com 80 anos, não com 100 anos, mas com mais de 500 anos, que de uma certa forma passa-se para o público como alguém de 50 anos. Em verdade, a Receita Federal, a administração tributária, começou quando descobriram o Brasil. É óbvio que o formato da administração tributária então vigente não tem nada a ver com hoje. Não tem nada a ver com a Receita Federal que temos hoje, prestigiada no mundo todo, como eu tive a satisfação de assistir em um evento que congregava administradores da Receita Federal e administradores de várias organizações internacionais, de quase todos os países do mundo. E eles ficavam boquiabertos com o que viram em se tratando da Receita Federal lá em Brasília, em uma exposição. É certo que temos problemas. E quem não os tem? Todas as organizações temos problemas. Nós, como disse há pouco, nascemos com o Brasil. A administração tributária nasceu com o Brasil, com a sua fundação. E ao longo do tempo, passando por várias etapas, que o tempo não me permite evidenciar, eu chego rapidamente a 1934, que poderia ser o nascedouro da Receita Federal. A Receita Federal departamentalizada, que tinha, por exemplo, aqui no Maranhão, um delegado que honra até hoje e vai honrar sempre a Receita Federal, que é o Mário Meirelles Martins, que foi um dos últimos delegados do Imposto de Renda, historiador, membro da Academia Maranhense de Letras, o melhor historiador do Maranhão, se é que se pode qualificar os historiadores, secretário de Estado, chefe da Casa Civil do governador Pedro Neiva, fundador da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Filosofia, um homem que honra a nossa história como Receita Federal, como instituição, assim como muitos e muitos outros, que o tempo não me permitiria citar. O próprio Raimundo Gonçalves, citado há pouco, que foi o último delegado da alfândega, na antiga estrutura, galgou, inclusive, o posto de membro-presidente do Conselho de Contribuintes para Assuntos Aduaneiros, saído daqui, da primeira turma de Economia do Maranhão, onde pontificavam vários auditores fiscais da Receita Federal, como José Mário Ribeiro da Costa, Afonso Augusto Ribeiro da Costa e muitos outros. A reforma de 68, a reforma de 68, que hoje comemoramos como data inicial da Receita Federal, nos proporcionou a Receita Federal moderna, a Receita Federal sistêmica, que temos até hoje, obviamente, respeitada as evoluções do tempo que a administração nos permite fazer. E chegamos com o que foi rotulado de super-receita, a Receita Federal do Brasil, com a união, digamos assim, da Receita Previdenciária com a Receita Federal,
passando assim a ser chamada de Receita Federal do Brasil, muito apropriadamente. Um processo ímpar no mundo, em termos de administração tributária, porque nós conseguimos fundir estruturas com culturas diferentes, sem muitas sequelas para o bom funcionamento da Receita Federal, que é o servir ao povo. A grande mudança na Receita Federal diz respeito a nós servirmos, enquanto instituição, a República e não ao Império. Olharmos o contribuinte como cidadão e não como servo. Essa é o grande toque de caixa que nos permitiu nos preocuparmos com o futuro do contribuinte, através de um programa lançado em 68 e 69, que era o Contribuinte do Futuro, que esteve à frente, uma das colegas nossas, que ontem eu soube que está adoentada, mas fez questão de estar ontem nas comemorações alusivas ao servidor excelência da Receita Federal. Maria Benedita Jansen Saraiva, que trabalhou nesse projeto e até hoje ainda tem saudades dele, o contribuinte do futuro. Esse é o grande mote. Deixamos de cobrar tributos de servos e passamos a cobrar tributos de cidadãos. Essa é a grande mudança, que ainda não soubemos, talvez, vender, no bom sentido, incutir, no melhor sentido, nos cidadãos. Essa passagem do Império à República nos permite ter hoje, nas administrações tributárias, e aqui eu concito o secretário de Fazenda do Estado, nosso amigo Marcelo Ribeiro Lopes, colega, a Secretaria Municipal de Fazenda e a própria Receita Federal, para que venham a dar dinâmica nesse processo, que é o processo de educação fiscal para a cidadania. É um processo importante para que venhamos consolidar toda essa luta histórica, toda essa transformação da Receita Federal servindo aos republicanos, servindo aos cidadãos e não mais aos servos. O potencial do quadro de servidores da Receita Federal, curtido em vários concursos públicos, dos mais difíceis do Brasil. Eu, às vezes, e já devo ter sido criticado, por cobrar dos nossos colegas a manutenção dessa bandeira, que não começou ontem, começou muito tempo atrás, fato que nos permitiu ser, até, de uma certa forma, exageradamente chamada de príncipes da República. Porque os colegas diversos que passaram pela Receita Federal brilham como brilham em outros cargos, através de concurso, como assessores legislativos, e até mesmo como presidente do Congresso Nacional, como foi Ranieri Mazzilli, naquele episódio terrível que foi a não aceitação da assunção à presidência da República do João Goulart, declarando vaga a presidência da República após a renúncia de Getúlio Vargas. Lá estava Ranieri Mazzilli, presidente do Congresso Nacional, coletor federal por São Paulo. Então a nossa história precisa ser engrandecida. E às vezes a minha ênfase no falar pode levar a interpretações equivocadas. Mas eu continuo a ser o servidor que entrou na Receita Federal em 1982 e que sonhou 10, 15, 20 anos antes em ser servidor da Receita Federal. Então, conclamo os servidores da Receita Federal para que mantenham essa chama, a chama da dignidade, a chama da competência, a chama do bem atender ao público, para que venhamos continuar mantendo a respeitabilidade dessa grande instituição, que não somente cobra tributos, como simplesmente poderíamos rotular. Essa instituição faz um processo que é capital no mundo moderno, é a distribuição da renda.
pautada constitucionalmente no que se chama competência da administração tributária, que enseja a tributação, o labor da justiça tributária. Então, nós damos efetividade a isso. Cobramos de quem tem capacidade contributiva, embora não sejamos responsáveis pelas políticas tributárias. Apenas subsidiamos o Legislativo Federal nesse particular. Cobramos de quem tem capacidade contributiva para viabilizar as políticas públicas em prol da sociedade, mormente dos mais necessitados. Essa é a visão grandiosa da Receita Federal do Brasil. Meus amigos, as pessoas são importantes numa instituição. Ontem eu via notícias pelo WhatsApp sobre a homenagem que foi feita aos servidores da Receita Federal. E nós tínhamos, nessa homenageada, parece que nós temos duas pessoas aqui presentes, é o Reinaldo e o Guilhom. O Garcia está aí também, né? Rossini. Cadê o Rossini? Ah, está bem aqui, o Rossini está à minha frente, estou vendo. O Rossini. Então estão os três, né? Presentes aqui, prestigiando. Servidores de excelência. Aqui não vai nenhuma, digamos assim, um orgulho próprio. Mas esse título de servidor de excelência foi instituído na nossa gestão, porque não havia. Nossa, eu digo, porque a nossa gestão foi composta de muitos que aqui estão, como gestores, como servidores dedicados. Instituído na nossa gestão. E naquela época criticaram. Disseram, não, isso aí está parecendo bom preço. Que bom preço, né? Que bom preço. Nós precisamos prestigiar as pessoas, porque as organizações sozinhas não caminham. Não é, André? As organizações sozinhas não caminham. As organizações precisam de pessoas, precisamos elogiar, precisamos criticar quando for necessário, mas, fundamentalmente, ter o pensamento positivo no sentido de construir, no sentido de ser proativo em prol das boas ações. Meus amigos, minhas amigas, eu encerro as minhas considerações parabenizando a Receita Federal do Brasil, parabenizando as pessoas que fazem a Receita Federal do Brasil. Aqui eu gostaria de citar nomes e nomes, mas é impossível. Alguns já foram citados. E na pessoa do nosso delegado da Receita Federal, Roosevelt, na pessoa do nosso subdelegado, Carlos Eduardo, e uma satisfação muito grande, Roosevelt, muito obrigado por essa oportunidade, por esse convite que você me fez. Eu até disse para você que, para a Andréa também, quando você me pediram para falar da Receita Federal, em 20 minutos, eu digo, é impossível lá na solenidade, mas acabei resumindo bastante, olhando por outro foco, deixando um pouco de lado as várias etapas da Receita Federal, para aqui estar e poder fazer essa singela, simples, mas do fundo do coração, a nossa homenagem. Também deixei de cumprimentar os servidores aqui da Assembleia, aqui presente, alguns amigos aqui de longas datas, vejo Bandeira ali, do Marista, né, Bandeira? Então, cumprimentar todos aqui da Assembleia Cerimonial que nos recepcionou. Eu digo lá que eu não estou fazendo campanha política, porque eu não pretendo ser, mas estou sim querendo ser grato às pessoas que bem nos recebem. Muito obrigado, minha gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Neste momento, faremos a entrega de uma placa alusiva aos 50 anos da Receita Federal do Brasil.
Concedo a palavra ao senhor Roosevelt Aranha Saboia, delegado da Receita Federal do Brasil no Maranhão. Bom dia a todos os presentes, senhores e senhoras. Agradecer ao excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto pela homenagem prestada à nossa instituição, presidente da Assembleia Legislativa e propósito desta sessão solene. Agradecer a presença ao excelentíssimo senhor Marcelo Ribeiro Alves, nosso colega e amigo particular, e que nos honra muito também, desempenhando um excelente trabalho à frente da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão. Agradecer a presença do nosso amigo também, colega, não ex-colega, né, Furtado? José Ribamar Caldas Furtado, presidente do Tribunal de Contas do Estado, que também nos honra com excelente administração à frente daquele respeitado órgão. Agradecer a presença do meu amigo, colega, meu companheiro de labuta do gabinete, Carlos Eduardo, delegado adjunto. Agradecer pelas belíssimas palavras ao nosso amigo, o nosso colega, auditor fiscal aposentado Manuel Ribim da Silva, que continua prestando um belo serviço à sociedade brasileira à frente do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Maranhão, como professor titular. Agradecer a presença do excelentíssimo senhor deputado Fábio Braga, meu nobre colega da época de Marista, nosso saudoso colégio maranhense, porque aquele que tem lá no Araçagi não é a mesma coisa do nosso saudoso colégio do Centro. Agradecer a presença da excelentíssima senhora Ademar, procuradora federal da AGU, neste ato representando o procurador Marcelo Laonde. Muito obrigado pela presença. Bem. Bom dia, senhores e senhoras. É com grande alegria, satisfação e orgulho poder estar aqui celebrando data tão importante para a administração pública. Há 50 anos nascia a Receita Federal, órgão permanente do Estado brasileiro e essencial para a nação, já reconhecido pela sociedade por sua atuação forte e eficiente, exercendo funções essenciais para o Estado, para que o Estado possa cumprir seus objetivos. Sendo o órgão responsável pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os previdenciários e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo a parte significativa das contribuições sociais do país. Além disso, a Receita Federal subsidia o Executivo Federal na formulação da política tributária brasileira, previne e combate a sonegação fiscal, o contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico de drogas e de animais em extinção, bem como outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional. Em 1968, ela surgia com o intuito de unificar departamentos distintos da antiga direção da Fazenda Nacional, como bem nos colocou aqui o nosso colega Rubim, promovendo, assim, a otimização de recursos materiais, humanos e espaços físicos. Esse ato, realizado no dia 20 de novembro daquele ano, representou uma modernização administrativa, essencial para o novo patamar na relação entre Estado e cidadão. De lá para cá, muita coisa mudou, e a Receita acompanhou todas as transformações da sociedade, sempre exercendo a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal, e respeito ao cidadão em benefício de todos, nossa missão. Sendo uma instituição de excelência em administração tributária e aduaneira, referência nacional e internacional, nossa visão. Com respeito ao cidadão, integridade, lealdade com a instituição, legalidade, profissionalismo e transparência, nossos valores. Em sua origem, a Receita já portava em seu DNA o gene do novo, fato que foi ficando cada vez mais evidente com o tempo. Hoje estamos convictos de sermos uma instituição inovadora,
protagonista na simplificação dos sistemas tributário e aduaneiro, reconhecida pela efetividade na gestão tributária e pela segurança e agilidade no comércio exterior, contribuindo para a qualidade do ambiente de negócios e a competitividade do país. É notório, ao longo dos anos, o nosso esforço na simplificação dos sistemas de tributos internos e externos. E podemos citar aqui iniciativas como o ECAC, nosso Centro de Atendimento Virtual, o autoatendimento orientado, surgido aqui na nossa região fiscal, mais precisamente na Delegacia de Teresina, o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, a Rede Sim, na qual o Maranhão ocupa uma posição de destaque a nível nacional, graças a uma parceria entre diversos órgãos estaduais, municipais e federais. E o programa Portal Único do Comércio Exterior, que tem facilitado o cumprimento voluntário das obrigações tributárias. O Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o portal ECAC, a cada ano se consolida como o canal mais utilizado pelo cidadão, que busca serviços na Receita Federal. Com acesso cada vez mais expressivo, foi alcançada a marca de 145 milhões de serviços prestados no ano de 2017, um aumento de 84% nos últimos 6 anos. A comodidade e a facilidade da plataforma eletrônica são os principais motivos desse crescimento, o que contribui diretamente para a redução de 25% da busca por atendimento nas unidades presenciais da Receita Federal desde 2012. Atualmente, o volume de serviços prestados no portal ECAC é 10 vezes maior que o modelo presencial. Acho que é importante aqui registrar que hoje a Receita Federal faz mais com menos recursos financeiros e recursos humanos. Para se ter uma ideia, mais de 90% dos atendimentos da Receita Federal são feitos pela internet, atualmente. Aliás, fomos um dos primeiros órgãos públicos a estar nesse ambiente. Em 1996, quando a rede mundial de computadores ainda era desconhecida do grande público, a Receita já estava presente nessa plataforma, ampliando assim as formas de comunicação com o cidadão. Falando em informatização, em 2017 fomos finalistas em 5 e em primeiro lugar em 4 premiações voltadas exclusivamente para a área de tecnologia da informação, um dos únicos órgãos públicos premiados. Essa pequena amostra evidencia que estamos na vanguarda do serviço público nessa área. A melhoria do ambiente de negócios e da competitividade do país também estamos presentes. Após racionalizar e modernizar as relações entre trabalhadores e empregados domésticos, o E-Social iniciou esse ano o processo de desburocratização para empresas e órgãos públicos. Aqui eu diria, o assunto tão tratado atualmente, a reforma da Previdência, eu diria, a Receita já está se preparando para esta reforma de forma tecnológica. O sistema de escrituração digital viabilizará a garantia aos direitos previdenciários e trabalhistas, racionalizará e simplificará o cumprimento de obrigações, eliminará a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas e aprimorará a qualidade das informações nas relações de trabalho, previdenciárias e tributárias. Outros programas que melhoram o ambiente de negócios e que merecem destaque são o Simples Nacional, a Declaração Única de Exportação e a automatização na concessão de isenção do IPI e OF, esta última centralizada hoje na Delegacia de Recife, que trabalha para todo o país. Como estratégia de educação fiscal, a Receita Federal vem apoiando as universidades no sentido de incrementar os núcleos de apoio contábil e fiscal, os NAFs. Projeto em que universitários são capacitados pela Receita Federal para prestar atendimentos contábeis e fiscais à população de baixa renda, micro e pequenas empresas. Hoje em dia, contamos com mais de 300 NAFs. É um projeto premiado internacionalmente, tanto na América Latina como na comunidade europeia. Em funcionamento em todo o país. 2 deles no Maranhão, com destaque nacional
inclusive sendo um dos 3 únicos NAFs do Brasil a fazer a área de tributo interno e comércio exterior, me refiro ao NAF da UNDB. Não podemos deixar de falar também do nosso trabalho constante no combate ao contrabando, descaminho, sonegação e corrupção. A Receita Federal realizou no ano passado 3.181 operações de vigilância e repressão ao contrabando e ao descaminho. Esse total representou um aumento de 35% em relação ao ano anterior. Lembrem que eu falei mais com menos. A Receita Federal vem participando de investigações em conjunto com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, desde antes de sua deflagração ostensiva, por meio de cruzamentos e de análise de dados internos realizados pelo setor de investigação. São exemplos famosos: Operação Lava Jato, Zelotes, Ararat, Calicut, entre outros. Além de seus projetos, a Receita Federal é formada por pessoas, nos seus diversos cargos, seja auditor, analista, do quadro administrativo, terceirizado ou estagiário, que com múltiplos talentos atuam espalhados nos mais diversos municípios e em todas as regiões do Brasil. Sempre trabalhando para que o país possa crescer e se desenvolver, e para isso fornecendo os recursos necessários à nossa nação. A nossa república, a coisa pública, só é possível com a participação e união de todos. É com esse espírito que pensamos a função da Receita, com a sinergia de cada um dos servidores, no intuito de fazer o melhor trabalho possível para a sociedade, atuando sempre com respeito ao cidadão, integridade, lealdade com a instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. Nossa missão, nossos valores. Chegar aos 50 anos é um momento singular e oportuno para olhar o que ficou para trás e daí tirar a inspiração para os projetos do futuro que todos nós queremos. Por isso, nos inspiramos em nossa trajetória, vislumbramos uma instituição cada vez mais eficiente e fiel com o futuro próspero do país. Com muito trabalho, ética, união, solidariedade, poderemos transformar a nossa pátria em uma grande nação. Obrigado. Como o Rubim bem lembrou, né, a premiação do servidor excelência, hoje existente a nível nacional, na verdade, a nossa premiação da Delegacia de São Luís, ela precedeu todas essas premiações, tanto a nível de Ministério da Fazenda, quanto a nível de Receita Federal do Brasil, sede DF. Então, o Prêmio Servidor Excelência foi instituído em 2002, como parte da programação do Dia da Receita Federal, e destina-se a destacar os servidores com exercício na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís, integrantes ou não da carreira de auditoria da Receita Federal. É conferido aos servidores que, no exercício de suas funções, prestam relevantes serviços à delegacia com dedicação, abnegação e capacidade profissional, apresentando desempenho funcional ou padrão de excelência que eu recomendo como modelo para a instituição. A homenagem é conferida a um servidor por sessão e a um grupo de agências e postos jurisdicionados, contemplando ainda os estagiários e colaboradores. Aqui nós trouxemos para ser premiado os 3 servidores de excelência da delegacia deste ano. O título Servidor Excelência da delegacia é designado a 3 servidores, como eu falei, eleitos através de cédulas secretas, apuradas em um colegiado constituído por indicação dos próprios servidores. E para representar essa importante celebração, já que se repete há 16 anos, convidamos em ordem alfabética os 3 colegas homenageados do ano de 2018, o ano de comemoração do 50º da Receita Federal.
Primeiramente, gostaria de chamar o João Matias Santana Guilhom, que atualmente exerce as funções no Centro de Atendimento ao Contribuinte, para entregar o certificado à chefe em exercício do Centro de Atendimento ao Contribuinte, a senhora Geisa Celeste da Silva Rocha. Em seguida, chamamos o senhor José Rossini Costa Machado, que exerce funções também no nosso Centro de Atendimento ao Contribuinte. Para entregar o certificado, solicitamos a presença novamente da chefe em exercício do Centro de Atendimento, Geisa Celeste. Bem, por último, vou chamar a gente está apelidando ele agora de bicampeão, né? Porque ele foi um dos primeiros homenageados por esse prêmio, assim como outros colegas aqui estão sendo. E ele, esse ano, foi novamente agraciado. Existe um intersício de pelo menos 5 anos. O colega que recebe o prêmio, esse prêmio, ele tem que, necessariamente pelas regras do colegiado, tem que passar pelo menos 5 anos de quarentena, né? Mas ele já tem mais do que isso, então ele é nosso bicampeão, Reinaldo Brito da Silva, que exerce as funções na seção de fiscalização. Para entregar o certificado, chamamos o chefe da seção de fiscalização da Delegacia de São Luís, Dr. Sérgio Roberto Cotinguará, por favor. Senhoras e senhores daqui presentes, normalmente tem uma fala formal do autor do requerimento. Eu não vou abdicar da fala, mas a farei daqui mesmo, deste assento, inicialmente agradecendo as presenças dos deputados Fábio Braga e César Pires, que estão aqui em plenário, prestigiando a Receita Federal do Brasil. Mas, ao término da sessão ordinária, eu fui questionado por 2 ou 3 colegas jornalistas sobre a razão de homenagear a Receita Federal. E a gente conversando no dia a dia, realmente algumas pessoas podem, secretário Marcelo, ficar intrigadas pela homenagem à Receita, porque alguns olham a Receita Federal olham com certo preconceito, né? Olham, como nós comentávamos aqui ao conversar com o presidente Furtado,
olham para a Receita e veem o rosto do leão, furioso, pronto para dar uma mordida. E algumas pessoas, assim, a princípio, ao não fazer uma análise mais apurada da importância da Receita Federal, podem entender pouco o que um político faz homenageando uma instituição que tem, que é comentada no linguajar popular como o leão, e que dá mordidas nos cidadãos e nas empresas. Mas, por isso a importância deste momento, e quando eu fui, digamos assim, lembrado dessa data histórica dos 50 anos da Receita Federal, além das razões óbvias, a importância de fazer esta sessão solene aqui é também para quebrar determinados mitos, porque aqui, embora presencialmente não sejamos muitos, mas pela TV Assembleia e pela cobertura espontânea dos outros veículos de comunicação, milhares de pessoas nos assistem. E é importante que mais e mais pessoas saibam o quanto é vital a atuação da Receita Federal do Brasil e das receitas estaduais também. É claro que essa coisa do tributo, que vem de muito longe, eu já não me lembro mais, professor Caldas, assim, não lembro mais, não, já não estão tão frescas na minha memória todas as disciplinas do curso de economia que tive o prazer de fazer. Mas lembro de algumas passagens e a gente buscava muito naquela época a história, porque a economia tem muito a ver com história. O pessoal pensa que a economia é só número, mas também, sobretudo, é história. E essa coisa do tributo vem de muito longe, vem lá da origem mesmo do homem. Era cobrado àquela época de uma forma diferente, mas lá já existia, desde quando as pessoas lá atrás, antes de Cristo, a origem ali do que se chamava de tributo, embora muito diferente do que seja hoje, as pessoas presenteando os líderes por algumas boas ações ou por algumas batalhas vencidas, há quem chamasse aquilo de tributo. Depois, já na forma moderna, na Grécia, aplicando os tributos como uma forma de construir aquele império que tanto marcou a humanidade. Mas, enfim, em diversos momentos da história, quando não era, digamos assim, fruto de lei, os tributos eles eram cobrados e muitas vezes, claro, de forma injusta. E aí eu chego nesse modelo atual, que agora a Receita Federal do Brasil completa 50 anos, e vejo que o fundamental e o principal que as pessoas precisam compreender é que sem a justiça fiscal, sem o trabalho dos servidores e servidoras da Receita Federal, assim como das estaduais, como o Estado poderia cumprir com as suas obrigações? Como ter o sistema de saúde pública, que, embora muitas vezes ele não consiga atender como a sociedade espera, mas ele é fundamental, como ter a educação pública gratuita nos seus mais diversos níveis, não fosse o trabalho de gestão desses recursos e da arrecadação dos tributos no país. Como seriam construídas e mantidas as estradas do país, não fosse esse trabalho feito de forma determinada pela Receita Federal, pelos servidores e servidoras da Receita Federal, que no dia a dia fazem isso. E, claro que no decorrer desses 50 anos, muitos avanços aconteceram. Eu me lembro que quando eu era criança, uma vez meu pai e minha mãe me levaram para tratar de um assunto relativo à Receita Federal. E nós tivemos que ir lá e passar mais ou menos, Roosevelt, umas 3 horas numa fila, esperando a hora de ser atendido. Não sei qual foi o desfecho da história, certamente eles pagaram lá o imposto, parcelaram o imposto devido, mas hoje, muitas daquelas coisas que só se fazia indo lá, passando 3 horas, 4 horas, numa fila esperando, se consegue fazer em casa, utilizando tecnologias da informação, e há algum tempo já se consegue fazer isso, e isso é apenas porque nós temos que falar daquilo que o cidadão comum percebe,
um dos avanços que hoje tem, graças aos investimentos em tecnologia da informação. Me refiro a esse aspecto, que é um aspecto pequeno, mas importante, porque o cidadão, no dia a dia, ele utiliza muito disso, né? Até aos mecanismos de fiscalização, ao combate à corrupção, à sonegação e, claro, à promoção da justiça social, que é o objetivo principal da instituição da Receita. E, no dia a dia, nós percebemos algumas pessoas reclamando que, de alguns anos para cá, a carga tributária aumentou. E aí descarrega uma forte contrariedade nos servidores e servidoras da Receita. E a gente precisa explicar que as receitas, seja estadual, federal ou municipal, elas não criam impostos. Quem cria impostos, só se cria imposto, tributo, por lei. O que vocês, servidores, fazem é administrar, fiscalizar e garantir o máximo possível que a lei seja cumprida e que haja justiça fiscal no Brasil. E, nesse sentido, eu quero fazer uma referência ao secretário Marcelo, que vocês emprestaram ao governo do Maranhão, e que eu tenho sido testemunha do esforço para a promoção de justiça fiscal no Estado do Maranhão, principalmente fazendo com que todos cumpram com o seu dever. Ora, se existe um tributo previsto em lei, todos devemos pagar o tributo e não deve haver exceções. E me lembro de um projeto de lei que chegou a esta casa, eu não a presidi ainda, era presidida à época pelo saudoso deputado Humberto Coutinho, onde o Poder Executivo propunha à época para a Assembleia que a revogação de uma autorização para que o secretário de Fazenda do Estado, ele, por portaria, concedesse benefícios fiscais, ou regimes especiais, mais ou menos isso, Marcelo. E eu, quando era deputado de oposição, muitas vezes critiquei esses benefícios, professor Caldas, por portaria. Achava que aquilo não era legítimo, que deveria ser sempre por lei. E o próprio Poder Executivo propôs à Assembleia, e esta Assembleia aprovou, o fim desta autorização. Porque, quando se concede os regimes especiais, os benefícios, e é através de lei, como estabelece a Constituição Federal, tem a garantia de que vai ser discutida nesta casa, que é uma casa plural, que vai ter a ampla publicidade, que os deputados vão debater e depois, ao final, aprovar pelo desejo da maioria. Quando se fazia por portaria, era o desejo e a avaliação apenas de um cidadão. E o Marcelo me dizia à época, quando encaminhou esse projeto para cá, que considerou que era um excesso de responsabilidade sobre uma só pessoa. Então, citei esse exemplo como um exemplo claro da importância de promover a justiça fiscal, de dar transparência a essa política fiscal. E, enfim, quero, ao concluir as minhas palavras, parabenizar todos os servidores e todas as servidoras da Receita Federal do Brasil. Eu tenho a compreensão e enfatizo isso, que a sociedade toda deve ter, que vocês são agentes fundamentais para que nós possamos, para que o nosso país possa ter qualidade de vida, para que os serviços públicos possam ser custeados com qualidade e que para que os brasileiros e brasileiras sejam bem atendidos pelos serviços públicos fundamentais. E essa meta que vocês lá lideram, de promover justiça fiscal, ela deve ser um desejo de todos os brasileiros que queiram que esse país cresça de forma equilibrada, justa, e que a renda não se concentre apenas numa casta, mas que ela possa ser distribuída, dando qualidade de vida a todos. Parabéns à Receita Federal do Brasil, um bom dia a todos. Esqueci de encerrar a sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.